Qual a melhor cera para fazer, então, as nossas velas aromáticas? É o que eu vou ensinar vocês aqui hoje para vocês não terem mais dúvidas, tá? Então, a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é a diferença entre tipos de vela, né? Então, quando a gente falar sempre de um trabalho que vai ser feito dentro de um recipiente, um frasco, seja ele vidro, lata, container de concreto, por exemplo, a gente vai ter sempre então ali um frasco, um recipiente que vai conter esta cera. Então, aqui eu sempre vou dar preferência para ceras que são mais emolientes, tá? Ou seja, elas têm ponto de fusão mais baixo, tá? Agora, quando eu venho para essas velas desmoldadas, então tem várias nomenclaturas. Velas desmoldadas, que aqui, ó, por exemplo, essa aqui foi feita num tubo de acetato. As velas que são feitas ali em molde de silicone, né? São todas velas desmoldadas, ou seja, vela pilar também pode ser usada essa nomenclatura, porque ela se sustenta sozinha. Ela não precisa estar dentro de um recipiente, porque ela não vai derreter tão fácil. Ela tem uma textura ali mais firme, seca, né, no toque. A gente não conseguiria fazer esse tipo de vela usando uma cera que é para ser usada dentro de vidro, tá? Porque elas são ali mais oleosas, elas têm então ponto de fusão mais baixo, um pouquinho de calor, ela já fica ali mais molinha. Então aqui, ao contrário desta daqui, a gente tem ponto de fusão mais alto, tá? E isso, gente, muda tudo, mesmo sendo o mesmo diâmetro de vela, muda o pavio que você vai usar, inclusive, tá? Então, por isso que a gente precisa estudar um pouquinho para a gente ter um melhor resultado. Então, quando a gente fala da melhor cera, quando eu falar de vidro, vai ser um tipo de cera. Quando eu falar de vela, que vai estar fora de um frasco, vai ser outro tipo de cera, tá? Então, quando a gente vem aqui para dentro dos frascos, né? Mas no geral, quando a gente fala de velas aromáticas, eu vou estar sempre fazendo referência a ceras 100% vegetais. Por quê? Porque a gente sabe que as ceras vegetais, dentro daquela composição, elas têm a capacidade de fixar, de auxiliar ali, né, nessa homogeneização da essência e que na hora da queima, de fato, o aroma exala. Então, a grande diferença entre a parafina e as ceras vegetais é que a parafina, você consegue sentir o aroma só quando você está com a vela ali bem pertinho, mas quando você acende, ela não aromatiza. Então, por isso que é muito comum a gente ouvir que a parafina, ela perfuma. Por quê? Aonde você colocar, você até sente o cheiro, mas esse aroma exala, gente, muito mais rápido, né? Ele vai embora dessa peça muito mais rápido do que uma vela que é feita com a cera vegetal, mesmo sem você acender. O aroma aqui, ele permanece por meses e meses e meses, enquanto a parafina já não está mais aromatizando, esse daqui continua. Eu até não gosto de usar o termo para trabalhar com a parafina de uma vela aromatizada, porque quando o cliente vai comprar uma vela que aromatiza, ele espera que ela envolva o ambiente. E a parafina a gente não consegue resultado. Por isso que é mais comum usar aquela nomenclatura de vela perfumada quando você coloca essência numa parafina, tá? Então aqui a gente vai trabalhar 100% com as ceras vegetais, tá? Então, dentro do frasco, eu gosto de usar a composição que, para mim, nos meus testes, foi o mais satisfatório, tá? E assim, testei todas as ceras do mercado? Claro que não, tem muitos fornecedores aí, tá? Então, é importante só a gente entender que frascos sempre vai ser ceras mais emolientes com ponto de fusão mais baixo, tá? A composição que eu gostei mais foi cera de coco com cera de palma e cera de arroz, tá? Existem outras composições e mesmo desta composição existem vários fabricantes, tá? Hoje eu uso aqui a T02, que para quem sabe é de um fabricante específico, só ele pode usar essa nomenclatura. Essa daqui é a que eu mais gosto, então na legenda eu vou deixar para vocês qual é a indicação do fabricante, tá? Mas eu sempre recomendo o quê? Não se prendam só a uma única indicação. Eu, como professor aqui, tenho que falar para vocês o quê? Testem. E testem mesmo. Compra 1 quilo de uma cera, compara com outro quilo de outra cera do outro fabricante. Faz o teste. Veja qual você percebe que tem um resultado melhor, tá? Então, para mim, em relação à fixação do aroma, a trabalhabilidade de conseguir trabalhar com essa cera de forma fácil, para mim foi esta aqui, tá? Então, a cera que tem a composição de cera de coco, de palma e arroz, tá? Inclusive os fabricantes que utilizam cera de arroz, eles dizem que a cera de arroz
ela traz essa questão de trazer, de melhorar, né, a fixação ali, né, com o uso das essências nas ceras. Então, assim, gostei bastante, já testei outras que não tem a cera de arroz na composição, mas não gostei tanto quanto essa. Porque para mim também o que fez toda a diferença para eu escolher esse tipo de cera, o ponto de fusão. Por quê? Eu estou numa região que não é extremamente calor, mas que fazem sim, né, no verão alguns dias de calor. E frente a outras ceras que são feitas, por exemplo, à base de palmiste, o ponto de fusão dela é muito baixo, muito mais baixo do que essa. E aí a vela fica, né, com aquelas partículas ali de suor na superfície, fica mais molinha. Então, assim, eu não senti tanta segurança para trabalhar. E em relação à fixação do aroma, essa daqui me surpreendeu muito mais, tá? Então, já uso ela há muito tempo, testei várias outras, já trabalhei com parafina, já trabalhei com parafina de soja, já trabalhei com parafina gel e vários outros blends aqui com ceras vegetais, mas esse aqui foi o que eu gostei mais, tá? E aí, quando a gente vai para estes tipos de vela, então, fora do molde, tá? Seja qualquer tipo de vela que não vai estar dentro de uma estrutura ali, de um container. Qual é a cera? Eu gosto de uma cera e hoje ela é única, né? A gente tem só um fabricante também que produz esse tipo de cera, mas que facilita muito a nossa vida. Por quê? É um blend pronto, tá? Ele é vendido pronto para usar, né? Então, aqui, esse blend ele é composto de cera de coco, cera de palma, cera de arroz, até então tá bem parecido aqui, né? E a cera de soja, então são 4 aqui ingredientes aqui dentro, tá bom? Então isso faz com que este blend ele tenha então esse aspecto aqui de textura firme, toque seco, né? A gente até vê que ele fica brilhoso, mas é pelo tipo de molde que eu usei para fazer essa vela, tá? Mas ela tem um toque extremamente seco, que eu não conseguiria usando, então, esse tipo de cera para cá não serve, tá? E para a gente fazer as nossas velas desmoldadas, a mesma coisa. Então hoje aqui eu estou usando só esse blend, tá? Já usei bastante tempo uma mistura ali que a gente faz, pegando então a cera, por exemplo, T02 e adicionando palma. Dá um resultado legal? Sim, dá um resultado muito legal. Porém, eu percebo que a soja aqui fez a diferença, porque eu consigo desmoldar as velas com muito mais facilidade. Então, as ceras vegetais, elas não têm muita retração, né? Tem pouquíssima retração. Porém, nesse blend aqui, a gente percebe que, apesar da pouca retração, a gente consegue desmoldar mais fácil, tá? Então, também já testei vários blends aqui. Um que eu gostei mais por ele ser pronto, por ele ter esse aspecto aqui mais branquinho e se manter assim ao longo da sua vida, tá? Então, a gente tem, por exemplo, a parafina de soja, a mistura de parafina com cera de soja. Ela ainda tem a parafina, ela não tem a queima 100% limpa. Mas qual é o grande problema para mim trabalhar com ela? Primeiro que a fixação de aroma desta daqui, que é 100% vegetal, foi melhor, mas é a questão também da coloração. Enquanto essa permanece, né, o tempo todo assim mais branquinha, a parafina de soja para mim amarelou muito, tá? Então assim, sem expor a luz, guardada aqui, né, dentro de casa, neste mesmo cômodo, sem claridade, elas amarelam com o tempo. E esta daqui, não. Então, ela não é tão fotossensível, né? Não é ali tão sensível à claridade quanto a outra, tá? Sem contar que agora, né, sem parafina, que é o que a gente tem trabalhado aqui, então essa aqui foi a melhor opção também pela fixação do aroma. Ela também tem arroz na composição, tá? Então, o que eu recomendo para vocês? Testem para vocês conhecerem, tá? Inclusive para vocês verem que, mesmo sendo essa composição de cera de coco, cera de palma e cera de arroz, né, que a gente usa nos vidros, existem vários fabricantes e o que difere? São os mesmos ingredientes. Mas quando a gente coloca uma quantidade X de cada material, a gente chega num resultado de textura, de fixação de aroma, de capacidade de fixação de aroma. Quando a gente altera um pouquinho mais desse, um pouquinho menos desse e por aí em diante, você vai vendo que as estruturas mudam. Por isso que às vezes você testa uma cera que você achou mais emoliente e é a mesma composição do que outra que você testou e achou ali que tem, né, ela vai ter, por exemplo, um ponto de fusão mais alto por ser menos emoliente. Então, por isso que é interessante vocês testarem, tá? Então, aqui para mim, vou deixar na legenda ali qual é o fabricante que eu estou usando hoje e
que eu já uso já desde sempre, mas eu fiz muitos testes e de fato para mim foi o melhor resultado, tá? Então nessa daqui eu estou usando agora T02 e essas aqui todas as minhas velas são feitas então com a cera dura, que é a composição que eu falei para vocês que leva a cera de coco, cera de palma, cera de arroz e a cera de soja, tá? Então na legenda deixo a descrição para vocês. E deixe os seus comentários, se inscrevam no canal. Agora, toda terça-feira, às 10 horas, tem live aqui para vocês estarem acompanhando o conteúdo gratuito do canal.